Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com residência médica e título de especialização em neurologia, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia com especialização em transtorno do espectro autista. Hoje vamos conversar sobre um tema importante, os diagnósticos diferenciais do transtorno do espectro autista. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe os seus comentários. É importante que a neurologia seja levada cada vez mais a mais e mais pessoas. O diagnóstico diferencial do transtorno do espectro autista é muito importante. Diagnóstico diferencial, ou seja, um diagnóstico alternativo. Aquilo que muitas vezes parece ser um transtorno do espectro autista, mas não é. Recentemente foi lançado um livro sobre transtorno do espectro autista, onde eu sou um dos coautores. O meu trabalho neste livro foi falar sobre os diagnósticos diferenciais do transtorno do espectro autista. Então, baseado nisso, hoje vamos conversar sobre esses diagnósticos alternativos ao transtorno do espectro autista. O primeiro diagnóstico diferencial é o atraso na fala. Por quê? Porque muitas vezes o transtorno específico de linguagem ou déficit específico de linguagem, distúrbio específico de linguagem, TEL, DEL, TDL, não importa muito a sigla, certo? É a primeira coisa que leva muitas e muitas famílias à consulta. E sim, ele pode mimetizar o transtorno do espectro autista em até algumas características. Por quê? Porque o transtorno específico de linguagem muitas vezes pode vir acompanhado de um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, levando a uma agitação psicomotora, e as pessoas podem acabar se enganando, levando em consideração que, como há um atraso na fala, há uma agitação, será que essa criança não é autista? Mas o primeiro diagnóstico diferencial é o transtorno específico de linguagem, que deve ser avaliado o quanto antes. Por quê? Porque o tratamento, as terapias para o transtorno específico de linguagem em si, puro, ele é diferente das terapias quando a gente tem uma criança com transtorno do espectro autista. Lembrem-se que as terapias para o transtorno do espectro autista incluem inúmeras terapias num determinado método que se chama ABA. Dentro do transtorno do espectro autista, né, esse método é o método mais eficaz, é o método mais eficiente. Mas no transtorno específico de linguagem, nós vamos tentar direcionar muito mais o nosso foco à linguagem especificamente. Por isso, ele é um diagnóstico diferencial extremamente importante. Por quê? Porque é o que muitas vezes chama a atenção das famílias, o atraso na linguagem. Lembre-se que se o seu filho, com 1 ano e 6 meses, com 18 meses de vida, não fala ou fala menos do que 10 a 15 palavras, ele deve ser avaliado, porque há um atraso de linguagem. O segundo diagnóstico diferencial importante é com a deficiência intelectual. Lembre-se que o transtorno do espectro autista ele tem as suas características baseadas no DSM-5 e há uma característica extremamente importante, há um senão, que é, dentre todas as características apresentadas, a deficiência intelectual não explica melhor essas características do que o transtorno do espectro autista, lembrando que é muito comum a associação de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. Mas, em muitas crianças que têm deficiências intelectuais, por exemplo, moderadas a graves, muitas vezes a deficiência intelectual é o diagnóstico e ela apresenta características do transtorno do espectro autista. Não é um transtorno do espectro autista que tenha algum grau de deficiência intelectual, e sim uma deficiência intelectual que vem em primeiro lugar, moderada a grave,
com algumas características do transtorno do espectro autista. Todas as crianças que têm transtorno do espectro autista são diferentes, por isso é um espectro. Mas a característica do TEA nas crianças que têm deficiência intelectual, ela é um pouquinho diferente de realmente as pessoas que têm o transtorno do espectro autista idiopático, certo? Então, é importante este diagnóstico diferencial. E em muitas crianças é importante que se faça essa avaliação da deficiência intelectual associada ao transtorno do espectro autista ou como sendo a principal causa dessas características de autismo. Terceiro diagnóstico diferencial importante é a síndrome de Phelan-McDermid. A síndrome de Phelan-McDermid é uma síndrome onde há uma deficiência no cromossomo 22, no braço longo, na banda 13, na área 13, se chama 22q13, aonde existe o gene SHANK3. O gene SHANK3, a sua deficiência, leva a características muito parecidas com o transtorno do espectro autista. As crianças têm autismo? Sim, as crianças têm um transtorno do espectro autista sindrômico. Por quê? Porque esse gene SHANK3 é um dos genes responsáveis, certo? É um dos genes responsáveis por levar a características muito compatíveis com o transtorno do espectro autista idiopático, mas é um transtorno do espectro autista sindrômico, porque a síndrome de Phelan-McDermid é uma síndrome que está ligada a aumento de cílios, aumento das mãos das crianças, crianças que são mais altas, crianças que são mais macrossômicas também, que elas têm uma característica importante que às vezes é o grito, elas gritam muito durante o dia. Isso é uma característica que está muito linkada à síndrome de Phelan-McDermid, né? São crianças que são, na sua grande maioria, hiporresponsivas, então elas têm uma diminuição da sensibilidade à dor, ou ao contrário, né? Um aumento dessa noção, essa perda dessa noção de dor, elas suportam mais dor, né? Então, a síndrome de Phelan-McDermid é um diagnóstico importante. Ela é subdiagnosticada porque ela precisa de exames genéticos para o seu diagnóstico e ela deve ser suspeitada. Por isso a importância do acompanhamento com um médico especialista em transtorno do espectro autista para que tenha essa visão diferente. Nem a criança que tem transtorno do espectro autista tem transtorno do espectro autista idiopático. Ela pode ter um transtorno do espectro autista sindrômico. Quarto diagnóstico diferencial importante é a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil é uma deficiência numa área específica chamada FMR1, de Fragile Mental Retardation 1. Quer dizer que é uma área que está linkada a essa deficiência que leva à deficiência intelectual. A síndrome do X frágil é um diagnóstico muito importante, porque ela acontece basicamente em meninos. Então, todo menino que tem transtorno do espectro autista, principalmente quando não é um transtorno do espectro autista clássico, muito embora a literatura fale que deveria ser feito o teste da síndrome do X frágil em todos os meninos que têm transtorno do espectro autista. Mas existem algumas características que lembram a síndrome do X frágil, mas existe também um transtorno do espectro autista, que é um transtorno do espectro autista também um pouco diferente do transtorno do espectro autista clássico, certo? Que lembra a síndrome do X frágil, que é um diagnóstico extremamente importante, o qual deve ter uma orientação com o geneticista também, para que essa família entenda que há um risco muito grande de um segundo filho se for um menino, ter a síndrome do X frágil novamente. Então, todos esses diagnósticos onde há um componente genético, eles merecem essa avaliação com o geneticista se a família optar por uma segunda gestação.
Quinto diagnóstico diferencial importante dentro do transtorno do espectro autista é a síndrome de Landau-Kleffner. A síndrome de Landau-Kleffner é uma epilepsia, é uma síndrome de agnosia auditivo-verbal associado à epilepsia. São crianças entre 2, 3 a 4 anos, mas ela pode se estender até os 8 anos, que em uma semana, no máximo, começa uma regressão autística, principalmente pela fala. A criança falava e ela para de falar totalmente. Existem achados eletroencefalográficos, principalmente no sono, associados. E essa é uma síndrome grave, porque ela pode deixar essas sequelas extremamente importantes, onde há uma afasia persistente, uma afasia epilética que ela é conhecida, certo? Então, se você tem um seu filho com 2, 3, 4 anos de idade, pode se estender até os 8, 12 anos de idade, que subitamente ele para de falar, essa regressão autística, que é chamada de uma forma súbita, sempre deve ser aventada a hipótese da síndrome de Landau-Kleffner. Por quê? Porque ela é de extrema importância, deixa sequelas extremamente importantes e graves e deve ser aventada a sua hipótese sempre. Então, conversamos sobre alguns dos diagnósticos diferenciais importantes. Lembrem-se, os livros sobre autismo são livros importantes que a família deve ler, que os profissionais envolvidos com transtorno do espectro autista, sejam pediatras, neurologistas infantis, psiquiatras infantis, professores, todas as pessoas envolvidas com transtorno do espectro autista devem ler mais e mais cada vez. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Um abraço fraterno a todos.